Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Oi. Sobre o que falaremos hoje? Encrencas. Essa parece ser a norma do programa, né? Exato. Temos aqui uma imagem bastante provocativa. Eu acho que aquelas pessoas ali correndo na parte esquerda da imagem precisam pôr em prática a reforma da saúde, não é? Sim, é verdade. Bom, nós vamos falar sobre isso hoje. Tem uma linha preenchendo o espaço, mas ela ainda não chegou ao final. Talvez eles tenham que pular. Bem, é um salto de fé, Walter. É isso mesmo, Martin. Vamos pedir a ajuda de Deus. Querido Pai, temos o privilégio de estarmos aqui pedindo a sua guia para esta conversa. Nunca é um assunto fácil, por isso precisamos da sua luz sobre nós e os nossos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Martin, já falamos várias vezes sobre essa questão. Nós já utilizamos muitos textos bíblicos para mostrar que isto é um princípio bíblico. Está bem lá no início da Bíblia qual era a dieta original para a humanidade. E depois há uma longa explicação do porquê essa dieta foi alterada. Então, nos estudos tipológicos, há muitos casos na Bíblia onde Deus convida o seu povo a voltar para o plano original. Não era assim no começo. Foi o que Jesus disse aos fariseus. Essa frase não foi dita com relação à alimentação, mas ela se aplica caso você queira voltar ao plano original de Deus. Mas nós não estamos vivendo em Gênesis mais. Estamos em Apocalipse. E Apocalipse é a antítese de Gênesis. Em Gênesis, tudo foi perdido. Em Apocalipse, é tudo reconquistado. Tudo que foi perdido lá deve ser restaurado, inclusive a alimentação. Isso é extremamente importante para aqueles que querem viver uma vida feliz no céu com Deus. Porque lá no céu, não faremos as mesmas coisas que fazemos aqui. Conheço uma senhora que vive na cidade do Cabo. Ela tem animais de estimação, que no caso são ovelhas. Todas essas ovelhas têm nomes e elas vivem ali na casa com ela, como animais de estimação. Eu não sei o que ela faria caso alguém decidisse que os bichinhos dela são almoço. Ela provavelmente teria um colapso nervoso. Eu não acho que lá no céu haverá pessoas com colapsos nervosos. Felizmente não, Walter. Deus usa isso como um teste. E a coisa interessante sobre esse teste é que ele tem a ver com discernimento. E essa é a parte que a maioria das pessoas não entende. Elas acham que é apenas uma coisa física. E nada mais que isso. Sim, tem a ver com o físico, tem a ver com circulação, prevenção de certas doenças. Mas o que sofre mais impacto com a alimentação é o discernimento. O discernimento é o que mais sofre. E como consequência disso, a espiritualidade. A espiritualidade pode vir de uma fonte positiva ou negativa, mas nos dois casos, a alimentação aumenta a espiritualidade se for feita da maneira correta. Portanto, muitas religiões praticam uma alimentação vegetariana, algumas delas até mesmo o veganismo estrito. Eu acho que os hindus, por exemplo, o jainismo, o budismo, o mais estrito de todos esses três é o jainismo. O jainismo defende o veganismo total. Eles chegam a não matar nada, nem um mosquito. Este é, portanto, um aspecto da questão. E também é interessante que as pessoas do mundo esotérico também são vegetarianas e veganas estritas também. Tudo isso para aprimorar a sua espiritualidade. Eu me lembro muito bem que o meu sogro era completamente envolvido no ocultismo. Quando ele queria ter uma experiência fora do corpo,
ele passava a se alimentar apenas de vegetais para conseguir se comunicar com o sobrenatural. Portanto, muitos ocultistas são veganos. Existem muitos livros escritos sobre isso, cujos escritores saíram do cristianismo. Um deles, por exemplo, é um sacerdote anglicano que tornou-se um ocultista e um médium, e hoje escreve muitos livros a respeito das vantagens da dieta vegetariana, de se voltar à dieta original lá do Éden, com o objetivo de aprimorar a sua experiência religiosa. Mas a verdade e o erro sempre andam em paralelo. Porque o diabo não passa de um plagiador. E às vezes a diferença é muito pequena, é um cabelo. Sim, ele diz aos seus agentes da nova era o seguinte: meus filhinhos, vocês não precisam comer carne. E é por isso que todo o movimento da nova era acabou adotando a dieta vegetariana. Mas quais são as vantagens? Por que essa dieta deveria ser adotada? Hoje nós leremos bastante citações da Ellen White. Qualquer pessoa pode pegar esses escritos e compará-los com a Bíblia para ver se eles de fato estão em harmonia com a palavra de Deus. Os princípios bíblicos são claros. Nós temos histórias como a de Daniel, por exemplo. Foi um verdadeiro teste. Um teste para ver se ele queria estar em harmonia com a vontade de Deus ou não. E esse é um teste recorrente na Bíblia. A alimentação foi o teste no início. E no caso de Daniel, que apesar de ser uma história literal, também é uma história tipológica do que aconteceria no fim. A alimentação era muito preeminente. Com os filhos de Israel ao saírem do Egito, era a mesma coisa. O elemento da alimentação estava lá. Que estava ligado aos mandamentos, o maná. Exato. E se o livro de Gênesis é o livro do começo, o livro da queda, o livro de Apocalipse é a antítese. Ele é o livro da restauração. Se a dieta foi um teste em Gênesis, então também não seria um teste nos últimos dias? Com certeza, até mesmo Jesus, durante a primeira tentação de Satanás, também foi tentado com a alimentação. Jesus venceu exatamente no ponto no qual falharam Adão e Eva. A alimentação está sempre envolvida. E por que Eva queria comer do fruto proibido? Ela queria conquistar um estado superior de consciência. Sim, mas... que levou à queda? E ela olhou para o fruto e achou que era bom de se comer. Agora, onde estava de fato o estado superior de consciência? Com Deus? E a alimentação que Eva tinha no início, que havia sido prescrita por Deus, permitia a ela chegar nesse estado superior. O outro é um estado de consciência espúrio. Eva, portanto, deu ouvidos a outra pessoa que não Deus, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu gostaria de ler algo aqui na Bíblia. Vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 29. Vamos ler do verso 9. Pasmem e fiquem atônitos. Folgai e clamai. Estão bêbados, mas não de vinho. Cambaleiam, mas não por causa de bebida forte. Estas são as pessoas cambaleando de um texto a outro da Bíblia que não conseguem compreendê-los. Mas por que não? O que é que os está impedindo de compreenderem as Escrituras? Pois o Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são profetas. Ele cobriu a cabeça de vocês, os videntes. Isto aqui é porque Deus permitiu. Deus não embota ele mesmo a mente de ninguém. Na verdade, ele quer que as pessoas compreendam as coisas. Mas, devido às próprias atividades dessas pessoas, elas taparam tanto seus olhos com relação a Deus, que no pensamento judaico é como se Deus tivesse permitido que isso acontecesse. Mas estas são as consequências.
A última igreja na Terra não se chama Laodiceia. Sim, Não é uma igreja que dorme. sim. Ela é morna. Ela é morna. É uma igreja que dorme rápido. Na parábola das virgens, elas não estavam dormindo? Pois é. Para vocês, a visão não passa de palavras seladas em um livro. As pessoas leem e não compreendem. E se derem o livro para alguém que saiba ler, pedindo, por favor, leia para nós, ele dirá, não posso, está selado. Ou seja, você lê e explica o texto para alguém, mas ela diz, eu não entendi. Pois é. Você mostra a dieta original. Aí depois, mostra Deus dizendo que quer que a gente volte para o original, mas a pessoa diz, eu acho que não. Eles não entendem. Ou então, se derem o livro para alguém que não saiba ler, dizendo, leia para nós, ele dirá, não sei ler. Portanto, há duas desculpas. Um diz, eu não entendo assim, eu não compreendo, e o outro diz, isso não me interessa porque eu não entendo dessas coisas. Mas as duas situações são perigosas. A Bíblia é um livro fantástico. Ela fala com cada tipo de pessoa. Eu estava pensando que tem uma outra parte que se aplica muito a nós hoje. É aquela que fala de João Batista. Sem dúvida. A alimentação dele era totalmente vegetariana. Mel e locusta. A vagem da alfarroba. E ele foi um tipo. Ele foi o tipo, o Elias antitípico. E quem seria o Elias antitípico dos dias de hoje? Aquele que traz a mesma mensagem, que aplana os caminhos do Senhor. Aquele que volta às origens. Mas quais origens? Como era no início. Como era no início. Vamos falar sobre essa questão da reforma da saúde nos últimos dias. Uma vez que exibiremos várias citações, seria bom que as pessoas as tomassem e comparassem com a Bíblia. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou seja lá o que fizerem, o façam para a glória de Deus. A glória de Deus está no seu caráter. É isso aí. A lei é inerente a essa questão. Martin, como a morte entrou no mundo? Por causa do pecado. Devido à transgressão da lei. No início havia alguma morte? Claro que não. Eu imagino como se sentiu Adão ao ter sacrificado aquele primeiro cordeiro. Se eu me lembro corretamente, até mesmo quando viu a primeira folha murchando, caindo da árvore, ele ficou Devastado. Devastado. O pobre Adão deveria ver o mundo de hoje. Se ele visse o nosso inverno, ele acharia que uma bomba nuclear caiu no lugar. Graças a Deus vem a primavera depois. Essa é a esperança da ressurreição, não é? Vamos então consultar o Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 9. Há alguns professos crentes que aceitam algumas partes dos testemunhos como a mensagem de Deus, ao mesmo tempo em que rejeitam aquelas partes que condenam as suas indulgências favoritas. Tais pessoas trabalham contra o seu próprio bem-estar e o bem-estar da igreja. É essencial que andemos na luz enquanto ainda temos luz. Aqueles que alegam crer na mensagem da reforma da saúde, mas que ainda assim trabalham contra os seus princípios na vida diária prática, ferem as suas próprias almas e deixam impressões erradas sobre as mentes dos crentes e descrentes. Este não é um problema sério em nossas igrejas? sem dúvida. O qual é importante praticar o que você prega. Temos que viver aquilo que pregamos. E se as pessoas começarem a entender isso e passarem a entrar em uma situação onde as pessoas não aderem a nenhum dos princípios? Isso não cria uma boa impressão, não é? Deixa uma impressão muito errada. Todo mundo que está na obra normalmente enfrenta muita oposição nessa área aí. Se você dá estudos bíblicos ou explica para as pessoas a nossa mensagem e o evangelho eterno, a saúde é parte da mensagem. E quando você
começa a fazê-las entender essa questão e as leva para a igreja, aí ela vê um monte de gente fazendo o contrário. É realmente frustrante porque mina todo o esforço que foi feito por aquela pessoa. Muito bem, vamos ser um pouco provocativos agora. Será que todo mundo na igreja deveria conhecer a mensagem da reforma da saúde? Claro, eu creio que sim. Afinal, é o braço direito do evangelho. E é justamente porque esse assunto levanta tanta poeira que as pessoas acabam conhecendo sobre ele. Às vezes eu me pergunto se essas pessoas param para pensar no seguinte: se este assunto é conhecido como a vontade de Deus, mas eu decido não segui-lo, neste caso eu não estaria colocando uma pedra no caminho daqueles que aceitam este assunto? Com certeza, eu creio que sim. Quem age assim não atrapalha os outros? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que esse é o caso, mas eu me pergunto se elas param para pensar nisso. Bem, se elas deveriam pensar sobre isso e acabam fazendo os outros tropeçarem, como você acha que Deus se sente a respeito? Uma vez que ele deu essa mensagem e a pessoa sabe que ela veio de Deus, uma vez que isso é claramente revelado na Bíblia, e ainda assim decide ignorá-la, fazendo de si mesmos um estorvo para aqueles que querem aceitar a mensagem, para mim é evidente que Deus não está feliz com essa situação. É uma situação triste. Muito bem. O Senhor tem dado ao seu povo a mensagem da reforma da saúde. Essa luz tem brilhado em nossos caminhos por 30 anos. É bastante tempo, Martin. Só que isto aí também já faz muito tempo. Então acrescente um século a essa contagem aí. Isso foi em 1897. 1897. É realmente triste. O Senhor não pode suster os seus servos quando estes caminham numa direção contrária a ele. Pode o Senhor estar feliz enquanto metade dos trabalhadores que trabalham em um lugar que ensina que os princípios da reforma da saúde estão tão intimamente ligados à mensagem do terceiro anjo como o braço está do corpo, ao mesmo tempo em que os seus colegas de trabalho, por meio da prática, ensinam princípios totalmente opostos? Como pode haver duas direções na mesma obra? É a mesma mensagem. Ainda assim, tem uma parte que vive e a outra não. Pois é. A todo momento eu encontro pessoas que não adotaram a reforma da saúde me dizendo: Deus é paciente comigo. Ele me permite fazer isso ou aquilo, até que finalmente um dia eu seja convencido da mensagem. A pergunta é: se Deus age dessa maneira, então o argumento também serve para alguém que é alcoólatra. Se eu entrasse em alguma igreja me arrastando com uma garrafa de uísque na mão, todo mundo ia ficar chocado com aquilo. Sim, e você poderia dizer: não tem problema, gente, eu vou continuar assim, até que Deus finalmente me convença que isso é errado e aí sim eu paro, não é mesmo? Vamos deixar isso bem claro novamente. Nós estamos citando Ellen White aqui, mas eu poderia estar utilizando a Bíblia também. Então, um não está em desarmonia com o outro. É uma coisa lógica. A luz que Deus me deu sobre a reforma da saúde não pode ser desprezada como tolice sem resultar em dano àqueles que assim o fazem. Nenhum homem pode ter esperança de ser bem-sucedido na obra do Senhor enquanto, por preceito e exemplo, continua agindo em oposição à luz que Deus enviou. Estas palavras são extremamente sérias. Não podemos ser bem-sucedidos. Alguns podem até parecer que são, mas não são, porque o diabo tem maneiras de amaciar a sua consciência. Ah, sem dúvida. Ele é muito bom nisso. Ele é? Com certeza, isso daí não se aplica a mim. É o que muitos pensam. Não é um assunto tão sério assim. Deus não é tão específico. É o que dizem. Essas pessoas provavelmente também não veriam problema em coletar alguns gravetos no dia de sábado. Mas porque hoje a punição não é imediata, já que não é mais uma teocracia, acham que a punição nunca virá, não é? Certa vez eu li que as pegadas de Deus
são muito macias. Mas ele está constantemente andando no meio de nós com o Espírito Santo. Você entende? As pegadas de Deus, assim como a voz do Espírito, são muito suaves. Não é um trovão. A voz de Deus não é um terremoto. Ele não está no fogo, não está no vento. A voz de Deus está na brisa suave. Mas será apenas porque Deus fala nesta suavidade que eu vou ignorá-la? Não, é muito arriscado. E se a voz de Deus acabar se tornando tão baixa que você já não a escuta mais? Esse é o perigo. Eu acho que estamos encrencados. Mas, como já estamos acostumados, vamos em frente. Ao olhar para essa imagem aí, vemos tudo aquilo que o povo adora comer ali na esquerda e algumas pessoas lá em cima fugindo desse estilo. Aqui à minha direita, a gente podia acrescentar alguns grãos, legumes, coisas que saciam e te sustentam, sabe? Ainda assim, a imagem da direita é tão convidativa e a da esquerda parece tão pervertida. Ainda assim, as pessoas decidem ficar na esquerda. Cartas e Manuscritos, volume 12. Nenhum homem, mulher ou criança que falhe em utilizar todos os poderes dados a ele por Deus pode manter sua saúde. Ele não pode, conscientemente, guardar os mandamentos de Deus. Não pode amar Deus de maneira suprema, e nem o seu próximo como a si mesmo. Martin. Você já tentou ler isso para alguém? Elas... não termina bem. Ou elas explodem ou te matam. Um dos dois. O problema é que acham que você as está atacando. Mas não é isso. Isso é um apelo de Deus, como já dissemos muitas vezes aqui em outros episódios. Os mandamentos e a reforma da saúde não é um ataque de Deus contra você. E não é o caminho da salvação, mas é uma consequência dela. É isso mesmo, é uma consequência. É o resultado natural de um relacionamento com Deus. Se não utilizarmos todos os recursos que Deus nos deu para mantermos a saúde, não podemos guardar os mandamentos de Deus de forma consciente. A característica do povo de Deus é que este guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Será que esse texto então quer dizer que alguns não podem fazer isso porque falham em certas áreas da vida? Muito bem, próxima citação. O campo médico-missionário está aberto diante de nós. Estamos começando a compreender melhor esta obra. É a luz que nos foi dada anos atrás, que os princípios da reforma da saúde serviria como uma porta para dar acesso à influência religiosa. Você ensina uma pessoa sobre a saúde, depois você a convence, por meio de fatos e circunstâncias e a Bíblia, de que esse é o caminho de Deus. Depois você leva a pessoa para a igreja e ela fica boquiaberta com o que vê lá dentro. Não é? Você se lembra daquela pessoa que disse: quando eu vejo essas coisas da igreja, eu dou meia volta e vou embora. Nem dá para culpar ela. É até compreensível, porque muitas coisas claramente erradas são praticadas sem nenhum problema. O que essa pessoa sentia ao ver esse mau testemunho é: vocês não levam sua religião a sério. Exatamente. Então é muito importante compreendermos esse assunto. Se você é convencido por Deus que fumar e beber é errado, e continua frequentando lugares onde se bebe e fuma, você está levando a sério sua religião? Se você participa dessas práticas, então certamente você não está levando. E podemos utilizar essa diferença de abordagens como uma lição. Algumas pessoas acreditam que precisam abrir exceções para ganhar pessoas. Que bom que você mencionou isso, porque também é uma pedra de tropeço. Como você trata as pessoas quando, por exemplo, você é convidado a visitar alguém e você tem um certo estilo de vida? E então eles servem à mesa alimentos que não fazem parte da sua vida. Nós passamos por isso no passado. Nós dissemos: não se preocupe, nós vamos comer tudo aquilo que é permitido.
Tudo que podemos, comeremos. Mas você não tem que se estressar por causa de nós, tá bom? Mas quando a carne está envolvida, geralmente a pessoa se estressa sim. Mas então você explica com calma por que não come aquilo. E então faça o seu melhor para não violar a sua consciência, nem um pouquinho. E a pessoa pode até mesmo se interessar da sua razão. Mas se você abre uma exceção e simplesmente come, não estará fazendo diferença nenhuma na vida dela. O meu ponto aqui é que se você abrir a sessão e eventualmente aquelas pessoas acabam se interessando pela mensagem e mais tarde se convertem, no futuro vão acabar descobrindo que você abriu uma exceção. E elas não vão ficar contentes com isso. Eu já falei isso aqui antes, mas é o mesmo com a música. Não dá para ganhar Jesus com algo que não presta e mais tarde exigir delas que abandonem aquela coisa. Especialmente quando a exceção é uma ordem direta, como por exemplo alimentos impuros. Então, eu não posso dizer, eles colocaram ali na mesa coisas que eu não como normalmente, mas pelo menos são coisas limpas, coisas que não são chamadas de impuras na Bíblia. Tá, mas e se te faz mal do mesmo jeito? Na minha opinião, não existe mais essa coisa de carne animal limpa. Ainda que o animal seja criado organicamente, como dizem por aí, existem tantas doenças virais, tantas doenças bacterianas que são transgenéticas, ou seja, que acabam cruzando a barreira de espécies, que nada hoje pode ser considerado seguro, porque as doenças estão aumentando na proporção da perversidade do homem. Mais uma citação, Carta 57. O seu interesse e esforço devem ser dados não apenas à questão da saúde, mas no tornar conhecidas as verdades nestes últimos tempos, verdades que são decisivas para o destino das almas. Algumas pessoas chegam ao extremo oposto, transformando a saúde em uma religião. Exatamente. É o único assunto que elas sabem falar. Nós temos que evitar isso também, não é mesmo? Veja, o problema que acontece é que nós acabamos sendo rotulados disso daí. A maneira pela qual as pessoas nos enxergam é como fanáticos da saúde. Elas dizem, vocês não param de falar sobre isso. Alimentação, saúde, isso, aquilo. Mas é possível equilibrar todas as mensagens. Afinal, faz parte das 3 mensagens angélicas. Faz parte da profecia bíblica. Aqui em nosso canal, nós apresentamos a mensagem toda. Não podemos amputar o braço da mensagem. A mensagem de Jesus não era completa? Era completa. A outra questão é que é uma mensagem de senso comum. É uma mensagem baseada no senso comum. Ao olharmos para a literatura e para a mídia de hoje, vemos muitos profissionais advogando a dieta vegetariana, afirmando que ela é mais saudável do que uma dieta de proteína animal. Os princípios da reforma da saúde possuem a mais alta autoridade e merecem uma esfera mais ampla do que a que tem sido dada por muitos que professam a verdade presente. Apesar da mensagem da saúde ser o braço e não o corpo, ainda assim é muito importante. É o plano de Deus tornar o homem aquilo que ele não seja. O plano de Deus é colocar o homem para trabalhar em linhas reformadoras. Assim, ele aprenderá por experiência por quanto tempo ele mimou o seu apetite cárneo e prejudicou o seu próprio temperamento, trazendo fraqueza sobre si mesmo. É uma questão de lógica. Uma vez que você transforma seus atributos dietéticos, você finalmente passa a transformar os seus atributos espirituais. As duas coisas estão ligadas. A mensagem da saúde é ligada à mensagem espiritual. Há uma conexão entre as duas, correto? Do contrário, os ocultistas não ligariam para isso. Há pessoas que se opõem diretamente ao avanço da reforma da saúde. Estas acabam atrasando as pessoas com as suas frases depreciativas e suas piadinhas com relação a este assunto. Se todos tivessem caminhado unidos nessa luz quando ela foi dada pela primeira vez, haveria então inúmeros argumentos sensíveis empregados para vindicar a obra do Senhor.
mas tem sido apenas pelos esforços mais exaustivos que algum avanço conseguiu ser feito. Martin, esta frase é realmente muito triste. Até mesmo por piadinhas sobre a reforma da saúde, nós lutamos contra a obra de Deus. Sim, nós criamos um muro. Um muro de preconceito. Martin, não dá para separar a espiritualidade da realidade física, pois as duas estão conectadas. Quando Deus diz alguma coisa na Bíblia, eu não posso fazer piada com aquilo. Diminuir a importância daquele assunto fazendo graça daquilo. Afinal, às vezes é um assunto muito sério. É uma questão de vida ou morte. Eu tenho certeza que a Eva achou que não devia ser grande coisa. Não era muito sério comer daquele fruto. Afinal, a serpente estava comendo e ela estava muito bem. Na verdade, ela podia até mesmo falar coisas inteligentes. Ela prometeu todas aquelas coisas atrativas a Eva. Esse fruto não deve ser tão ruim assim. Então, se é algo tão importante, existe perigo em ir aos extremos. Vai ser assim com todas as coisas. Temos falado muito sobre esses extremos. Quando você fica obcecado por algo a ponto daquilo tornar-se sua religião, a única coisa na qual você foca, aí você perdeu o resto da mensagem. Muito bem. Eu gosto das citações de Ellen White porque elas são muito equilibradas. Testemunhos para a Igreja, volume 2. Os reformadores da saúde, acima de todos os outros, deveriam tomar cuidado com os extremos. Martin, devemos evitar os extremos, mas seria essa uma licença para ignorar o assunto? Claro que não. Muito bem. Todos têm as mais sagradas obrigações a Deus de darem a sã filosofia e experiência genuína com a qual Ele está agora dando a eles com relação à reforma da saúde. O Senhor planejou que o grande assunto da reforma da saúde seja agitado e que a mente do público seja profundamente instigada a investigar o assunto. O que acontece quando você tenta agitar a reforma da saúde dentro da igreja? Você tem alguma experiência dessas? E aí, Martin? Eu sei exatamente o que acontece. Eles dizem que a gente quer dividir a igreja. Isso. Certa vez, uma pessoa veio até mim aos berros, gritando, eu como carne. Eu então disse a ele, olha para minha cara de preocupação com isso. Pois é. Eu disse, amigo, faça o que você bem quiser. Mas o que irritou ele, Martin? Acho que o problema deles é saber que você não come. Apenas isso já irrita eles. Você não comer o que eles comem já é suficiente. Sim, eles começam a aparecer de todos os lados. Te atacando, né? Atacando, te acusando disso e daquilo, mesmo sem eu ter dito absolutamente nada. E aí começam as piadinhas. Cadê a sua banana pra gente colocar na grelha? Ou então aquela outra, você fica com água na boca quando corta grama? Não se apeguem a ideias isoladas, tornando-as um teste, criticando outros cuja prática não combinam com a sua opinião. Ao invés disso, estudem o assunto largamente e profundamente. Tem pessoas que começam a exagerar e tornam coisas simples mas tão complexas que acaba fazendo com que as pessoas acabem abandonando o assunto de vez. Não querem nem ouvir falar disso. Não coma as coisas que crescem acima do solo com as que crescem abaixo do solo. Não coma nada que seja amarelo junto com aquilo que é vermelho. Não faça isso, não faça aquilo. E aí a lista vai embora, é infinita. Você tinha uma história sobre uma pessoa e comia cascas de laranja, não é? Sim, eu estava palestrando na Europa e eu estava falando sobre a vantagem das frutas e essa pessoa ficava me interrompendo para explicar qual era a vantagem de se comer as cascas e tudo aquilo que descartamos. Ele fez isso umas 6 ou 7 vezes, até que eu finalmente disse a ele, você e eu seríamos ótimos colegas de quarto. Eu comeria a laranja e você a casca. Pois é, isso é parte desse exagero todo, não é?
de se isolar, pequenas questões. É claro, você pode usar as cascas para várias coisas, como raspas para alguma receita, tem a sua utilidade. Tem que ser uma coisa equilibrada, não pode ser exagerada. Tipo, você só pode comer isso aqui. Conheci uma pessoa que só comia 5 nozes. Ele contava religiosamente, 5. E ele também só comia 10 uvas passa. Ele colocava 10 uvas passas na marmita dele. Parecia uma calculadora. Além dessas 10 passas, ele não comia mais nada que fosse doce. Era muito difícil para ele ficar pescando aquelas 10 uvas passa em meio ao alimento. Mas a questão é que as pessoas complicam demais as coisas. Mas os princípios básicos permanecem os mesmos. A carne nunca deveria ser consumida. O queijo, totalmente impróprio como alimento, nunca deveria ser introduzido ao estômago humano. E posso te dar todas as pesquisas científicas do porquê disso? E há uma série de pesquisas que mostram isso aí. Quanto aos princípios básicos, não se pode abrir exceção. A falta de estabilidade com relação aos princípios da reforma de saúde é um verdadeiro indicador de seu caráter e força espiritual. Pelo fato de ser um assunto tão debatido e as pessoas tornam-se tão emotivas por causa disso, nos revela que é um assunto importante para o ser humano. Quando adotamos a reforma da saúde, devemos adotá-la a partir de um senso de dever, e não porque outra pessoa a adotou. Tem que partir de um senso de dever próprio. É isso mesmo, tem que ser por espontânea vontade nossa. Por que você guarda o sábado? Porque outra pessoa te manda? Não, e também não é para me salvar. É porque está escrito na Bíblia. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia você não fará essas coisas. Muito bem. Por que você obedece isso? Porque algum ser humano te mandou? Ou porque você reconhece que o sábado é um sinal da autoridade de Deus sobre nós? É um reconhecimento da autoridade dele, assim como os primeiros mandamentos. Não tem outros deuses diante de mim, porque se eu fizer isso, eu vou acabar sofrendo. Eu comecei a guardar os mandamentos como resultado de um relacionamento de amor para com Deus. E se este argumento se aplica ao sábado, por que não se aplicaria à reforma da saúde? Quando você passa a investigar o assunto, será que tudo é sempre fácil? Não, né? Nada é fácil, porque vivemos num mundo de pecado. É fácil parar de fumar quando você é um viciado? Não. Beber, fumar, qualquer coisa. Todas estas são coisas que te dão prazer. E a comida é uma delas. Mas quando faz mal para você, você quer abandonar, não quer? Muitos abandonam quando sabem que algo faz mal. Quanto mais incentivo temos então ao acrescentarmos o fato de que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus e ele o quer puro. Martin, você diria que a reforma da saúde é um processo educacional? Sim, porque não acontece da noite pro dia. É necessária muita paciência. Não podemos sair por aí julgando as pessoas, mas devemos pregar a mensagem. Às vezes, o simples fato de ser um reformador da saúde faz de você inimigo das pessoas. Sim, só por isso. Apenas por isso. Com relação às reformas, é melhor que paremos um pouco antes do que passarmos do ponto. Essa é uma declaração fantástica. Ou seja, não seja tão extremista a ponto de irritar as pessoas. Portanto, é melhor que uma pessoa coma apenas 5 nozes por dia do que ser absolutamente extremista e comer 6. Ou então 4 nozes. Mas é brincadeira. A questão é que devemos evitar os extremos, Martin. E também não devemos ir muito mais rápidos do que aquelas pessoas cujas consciências e intelectos foram convencidas das verdades que defendemos. Alguns avançam rápido, outros mais lentamente. E esta é uma questão que as pessoas não compreendem a respeito de Jesus. Jesus disse:
O Filho do Homem veio comendo e bebendo. E eles o acusaram de estar com publicanos e pecadores? Enquanto que João Batista não comia e nem bebia, ou seja, ele era estrito quanto aos seus princípios. Mas quando Jesus foi até o povo, onde o povo estava, será que ele cruzou a fronteira do que é certo? Será que ele pecou alguma vez? Não, ele nunca cruzou a linha. Nunca. Nunca, porque Jesus não teve pecado. Mas ele ia aonde os pecadores estavam. Será que Jesus se misturava às pessoas apenas para socializar com elas? Ou para levar uma mensagem de saírem daquela vida? Jesus levou o evangelho a elas. Mas então ele deu informação através da tipologia da Bíblia e por meio dos profetas de que chegaria um tempo onde certas coisas têm que acabar. Elas não poderiam mais ser praticadas. E esta é a parte importante. As pessoas têm que começar a entender que temos que ir até as pessoas e que estas estão em lugares ruins. Mas nós não devemos ficar nesses lugares. Chega uma hora em que essas pessoas têm que decidir sair. Você acha que nos tempos em que estamos vivendo seria uma coisa boa ter déficit de atenção? Você acha que isso seria bom para você? Ou você preferiria ter todo o seu discernimento? Com certeza, todo ele. E se a literatura disser que poluição por metais pesados, que ocorre, por exemplo, hoje em dia na pesca, está contribuindo muito para diminuir a função cognitiva de grande parte da humanidade? Isso não seria um sinal de alerta para não pescarmos? Para o sujeito que fica ali com a vara de pescar? Água poluída. Água envenenada por mercúrio. Agora, antigamente, havia uma profissão chamada chapeleiro. Pessoas que faziam chapéu. Havia uma expressão em inglês que dizia: ele está louco como um chapeleiro, quando o assunto em questão chegava ao nível da loucura. Mas você sabe por que o chapeleiro enlouquecia? Porque no preparo dos chapéus era utilizado o mercúrio. E ele inalava todo aquele mercúrio o tempo todo, até finalmente enlouquecer. E a questão é que este problema está difundido no mundo inteiro hoje. Mas será que era um problema na época de Jesus? Não. Não era um problema na época de Jesus. Então, se Jesus comia peixe porque era permitido, o peixe limpo, ok? Ali do mar da Galileia, por acaso havia a consequência do dano cerebral que temos hoje? Não. Pois bem, e se Jesus dissesse: haverá um tempo em que não será seguro comer mais essas coisas, então não comam mais no futuro? Deveríamos usar então o exemplo de Jesus comendo peixe? Sim, deveríamos utilizar o exemplo de Jesus comendo peixe para justificar o nosso consumo de peixe hoje em dia? Não, porque no fim dos tempos seria perigoso. Parece óbvio para mim. Vamos continuar lendo. A maior objeção à reforma da saúde é que este povo não a vive. Quantas pessoas nós já mencionamos aqui? Por exemplo, aconteceu outro dia mesmo. O que aconteceu quando você encontrou alguém no supermercado? A primeira coisa que ela fez? Ela olhou para o meu carrinho. Para ver se você vive o que você prega. Sim, se tinha qualquer coisa lá que eu não advogo. Se tivesse alguma coisa, imagina o meu embaraço. Ups. Tentando esconder, né? Pois é. Eu acho mais fácil viver o que eu prego. Ou então, quando você vê a pessoa no mercado, você tenta fugir dela, sabe? Havia uma igreja que se recusava a dar ouvidos a qualquer coisa que eu dissesse. Porque eles descobriram, é o que eles pensavam, que eu estava mentindo. Então eu perguntei gentilmente a eles o que eu havia dito que os havia ofendido tanto. Mas a questão é que eu não tinha dito nada além daquilo que normalmente eu digo. O que aconteceu é que eles me viram numa pizzaria. Eu estava comendo uma pizza. E então, eles automaticamente concluíram que naquela pizza tinha queijo, o que me tornava um hipócrita.
Mas eles nunca se importaram em ver o que estava na minha pizza. Então, o testemunho é uma coisa muito importante. Temos que viver aquilo que pregamos. E também é importante que tomemos cuidado com o nosso julgamento. Porque é muito fácil fazermos julgamentos precipitados. Portanto, eu digo isso para nós mesmos. Antes de chegarmos a conclusões, bem, assumir algo é sempre o problema. A culpa está sobre nós, porque apesar de termos tido muita luz como um povo, não a apreciamos e nem a aprimoramos a luz que nos foi dada na reforma da saúde. Isso não é brincadeira, não é uma coisa leve. Eu sempre ouço piadas quando entro em contato com um grupo de crentes. Sempre vai ter alguém que vai fazer piada com a saúde. Mas nos olhos de Deus, não é coisa para fazer piada. Outra coisa importante é a questão da reforma da saúde nos últimos dias. Por que é tão importante? Especialmente nos últimos dias. Bem, número 1, o meio ambiente está destruído. Número 2, o reino animal está todo contaminado. As pessoas me dizem, mas as plantas que você come têm agrotóxicos. Então, qual é a diferença? Ou eles dizem a você que um boi que se alimentou de grama do campo é melhor do que um milho geneticamente modificado. Exato, eles usam argumentos como esses. Com relação ao boi, ainda que seja selvagem, ele está cheio de doenças que não existiam antes. E me refiro a poucas décadas atrás. Então, algumas dessas doenças são transferíveis, podendo causar doenças realmente debilitadoras. Pode ser uma coisa rara, mas acontece. A outra questão é, normalmente as plantas são borrifadas com venenos na superfície delas. Não são venenos sistêmicos. Se um spray se espalha por uma área de alguns quilômetros, onde os bois estão se alimentando da grama, adivinhe só, as vacas vão comer aquele veneno, enquanto que, com os vegetais em si, você tem simplesmente a opção de lavá-los. E quantas vezes um fazendeiro que borrifou veneno nas plantas fica nervoso porque choveu naquele dia e ele tem que borrifar tudo de novo? Então não é um veneno sistêmico. As plantas não são muito boas em absorver matéria orgânica, e a maioria das toxinas são organovenenos. As plantas pegam os minerais e a água e produzem o seu próprio material orgânico pela fotossíntese. Então, se eu pego uma planta e a lavo, eu fiz tudo o que podia fazer. Com relação ao gado que comeu aquela planta envenenada, mesmo que a concentração da toxina seja reduzida 1000 vezes, através do processo de magnificação biológica, porque a vaca continua a comer todos os dias, essas toxinas se acumulam dentro dela, indo parar nos tecidos, especialmente a gordura. E até disso Deus cuidou. Ele falou, não coma gordura. Mas se você tempera a gordura e coloca lá no seu churrascão, nossa, que delícia que é, não é? Sabe por quê? É por causa das toxinas. Portanto, ainda é melhor comer a planta, mesmo num ambiente ruim. Você tem que sobreviver, não é? Sendo assim, o lema que eu adotei é: faça o que você pode e deixe as consequências com Deus. Um extremo que eu chego é plantar os meus próprios vegetais. E se eu tenho que usar alguma coisa para deter os insetos, será algo natural, como óleo de neem, misturado com água e um pouquinho de sabão. Muito bem, vamos dar uma olhada no conceito da espiritualidade. Satanás sabe que ele não pode vencer o homem a menos que possa controlar a vontade dele. Ele pode fazer isso ao enganar o homem de forma que ele coopere com ele em sua transgressão das leis da natureza. Ela não está apenas falando sobre a lei de Deus aqui. Está falando sobre as leis da natureza, as leis da física. Qualquer coisa que diminui o poder físico enfraquece a mente e torna menos clara para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado.
Você se lembra quando mostramos um vídeo, acho que já faz um monte de episódios, mas enfim, no qual mostramos o efeito de se beber uma xícara de café, o que acontecia com o suprimento de oxigênio do seu sangue, especialmente na parte frontal do seu cérebro, que é reduzida em 40%, 40% menos capacidade por uma xícara. Não seria mais fácil para o diabo se aproveitar disso e plantar alguma semente diabólica em sua mente? Qual é a bebida mais popular do mundo? O café. Portanto, digamos que 70% da população vai trabalhar a cada manhã com 40% menos de atividade cerebral. Exato, isso é muito perigoso. Os princípios da reforma da saúde, que são adotados por aquele que dá a palavra de Deus a outros, terão uma influência transformadora sobre a sua obra e sobre aqueles pelos quais ele trabalha. Se os seus princípios forem errados, ele pode mal representar a verdade aos outros. Não acabamos de ler isso na Bíblia? Se ele aceitar a verdade que apela à razão mais do que o apetite perverso, sua influência para o certo será decidida. Este é um ponto muito importante, a espiritualidade. E se alguém ignorá-la? Nesse caso, infelizmente, a voz de Deus vai começar a enfraquecer. Muito bem. Review and Herald. Uma das razões pelas quais não desfrutamos mais bênçãos do Senhor é não darmos ouvidos à luz que nos foi dada com relação às leis da vida e da saúde. Não é possível a nós glorificarmos a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Esta é uma citação muito profunda. E controversa também, não é? Não é possível. Mas, Martin, tem tanta gente querendo demonstrar que acreditam ser possível. Todos os que professam ser seguidores de Jesus deveriam sentir que está sobre elas o dever de preservarem seus corpos na melhor condição de saúde. Esse é um aspecto para que as suas mentes estejam claras para compreenderem as coisas celestiais. Dá para separar as duas coisas? Não? Se você está no mundo das drogas e você está fazendo uso de ervas ou tomando cogumelos, estou falando sobre os cogumelos alucinógenos, ok? Se você está utilizando essas drogas, ou se você está no mundo das drogas legalizadas, como a cafeína e todos esses estimulantes que são tão comuns hoje em dia nos supermercados, essas coisas vão afetar a sua compreensão? Claro, sem dúvida. E você não vai poder discernir coisas espirituais. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos dizem isso. O problema é que, por exemplo, as pessoas que usam cafeína, algumas delas te dizem que elas precisam dela para se concentrar. Não. Ela deixa você ligado por algum tempo, mas logo em seguida chega a conta. Seu humor cai lá embaixo. Pura depressão. Veja, o problema é que naquele mesmo vídeo sobre o qual você falou, também é mostrado que uma vez que a pessoa esteja habituada a tomar cafeína, o seu nível normal está lá embaixo. E a única maneira de voltar ao normal é beber a cafeína. Aí então, lá em cima de novo. Mas é apenas uma ilusão. Exatamente. Porque você pensa que tem mais energia nos seus músculos. Mas o seu sistema cognitivo está seriamente comprometido. Todo mau hábito que prejudica a saúde do corpo reage e acaba afetando a mente também. As coisas que irritam e perturbam o estômago terão uma influência embotadora sobre os sentimentos do coração. O órgão do coração é a parte que retrata simbolicamente a sua moralidade, o seu caráter. Em outras palavras, o seu caráter é afetado pelo estômago. É muito interessante que no mundo científico, isso já se tornou bem claro, tornando-se até mesmo uma parte da pesquisa científica muito importante, a de que o estômago
e os seus intestinos têm um cérebro individual. E a comunicação entre o estômago e o cérebro é de importância absoluta. Até mesmo as coisas que você apenas põe na língua enviam um sinal para o cérebro, que, por sua vez, induzem a liberação de certas substâncias exigidas para se lidar com aquilo. Então, a conexão entre o estômago e o cérebro já foi provada cientificamente. Se mexer no seu estômago, estará mexendo na mente também. Sim, a mente, depressão, ansiedade. É por isso que ela diz: o desânimo e o abatimento, que deveria ser o suposto resultado da desobediência à lei moral de Deus, é atribuído frequentemente à desconsideração pela lei física. Tá difícil de entender? Se você acha que é difícil, talvez seja porque você irritou o seu estômago e esteja difícil de pensar. A menos que pratiquem a verdadeira temperância, o que eles não fazem, eles não serão suscetíveis à influência santificadora da verdade. Vamos analisar isso daí, Martin. Isso significa que você não pode ler a verdade e talvez compreender a verdade? Não, não quer dizer isso. O que quer dizer é que você não terá a influência santificadora aplicada a isso? A parte que deveria causar mudança em você. Muito bem. Então, algumas pessoas conhecem a verdade. Eles podem até mesmo citá-la, mas se eles não viverem-na, então eles não estão sendo santificados por ela. Comer, beber e vestir-se exercem um grande papel em nosso avanço espiritual. Agora a coisa fica complicada. Agora me dá vontade de puxar os poucos cabelos que tenho. Martin, como pode a maneira de vestir afetar a sua espiritualidade? Tem a ver com o caráter de Deus, mais uma vez. Tá, se você se veste para glorificar a si mesmo, você não está então em contraposição à vontade de Deus? Sim, Você quer dizer que nossas roupas afetam a nossa espiritualidade? sem dúvida. Se Se uma jovem se veste com alguma roupa que seja extremamente curta, a espiritualidade de todo mundo que olha para ela não acaba indo ralo abaixo? isso está ligado às mesmas coisas que falamos sobre a dieta. Exatamente as mesmas coisas podem se aplicar ao vestir-se. Mas vamos tentar não irritar tanto os nossos ouvintes. Ah, mas você tem que lembrar que também lemos a respeito dos extremos. Então, precisamos tomar muito cuidado em todas essas coisas para não chegarmos ao extremo. Com relação à reforma do vestuário, se você exagerar e for ao extremo, você vai chamar tanta atenção que a verdade vai ser ridicularizada? Então, devemos tomar muito cuidado para não exagerarmos quanto a essa questão. Não podemos nem ser extremos de um lado e nem do outro, ok? Precisamos estar ali no meio termo, correto? Há muitos conselhos sobre isso no espírito de profecia. Muito bem. Então, a moralidade, a alimentação e o vestuário, todas essas coisas estão interligadas e não podem ser separadas. Ao condescender com uma prática errada com relação a comer e beber, milhares de milhares estão arruinando a sua saúde. Não apenas a sua saúde é arruinada, mas a sua moral é corrompida, porque um sangue doente flui em suas veias. Sua moral é corrompida pelo que você come. Suas paixões carnais são estimuladas. Eu tenho certeza, Martin, que a música pode fazer o mesmo. Sem dúvida? Com certeza. Muitas festas hoje são assim. A música é quase uma ferramenta para baixar a moralidade. Ela vai tocando, aumentando o hype das pessoas, encorajando-as a beberem coisas fortes, álcool. E depois da música agitada, eles trocam o tipo de música, mudam o tempo, o ritmo dela. Isso não afeta a moralidade? Claro que sim. E o mesmo acontece com a comida.
Você fez menção, eu acho que em uma palestra, chamada Caminho da Obediência. Qual é o efeito do cacau? Sim, da teobromina, que é encontrada em produtos com cacau. Como o chocolate. E especialmente o que acontece quando ele é dado às moças. Exatamente. Você explicou naquela palestra por que o chocolate é tão efetivo no Dia dos Namorados. Aham, é por isso que faz tanto sucesso hoje. Mas o Sr. Valentim, que dá nome ao Dia dos Namorados nos Estados Unidos, tem uma influência muito corruptora. Comer em excesso impede a fluidez de pensamentos e palavras. Não é apenas o que você come, mas a quantidade que você come. Pois ao comer muito, ficamos com esse sentimento de estarmos cheios demais. Será que a nossa mente não fica mais suscetível a influências erradas nessa condição? Talvez sim, Martin. Ainda mais quando você está comendo e assistindo televisão. Você fica mais influenciável? Você acaba comendo muito mais e nem percebe. Geralmente, quem come assistindo TV acaba comendo muito mais. Você acha que nessa condição as pessoas são plenamente capazes de tomar decisões morais? De acordo com o que lemos, não. Muito bem. Comer em excesso, até mesmo o bom alimento, produz uma condição mórbida dos sentimentos de moralidade. Mau hábitos no comer e beber levam a erros de pensamento e ação. A indulgência do apetite fortalece a propensão dada a eles, a ascendência sobre os poderes mentais e espirituais. Tudo que entra em conflito com a lei natural cria uma condição de doença na alma. Então, Martin, comer, beber, está mais ligado aos nossos atributos morais e ao nosso discernimento do que as pessoas percebem. E é aí que mora o perigo. Nós já falamos a respeito disso no início. Não tem tanto que ver com o seu bem-estar físico, não é tanto com isso que Deus está preocupado, porém ainda mais com a sua moralidade. Muito bem. Então, quando ele projetou a alimentação que nos deu, que era tão variada, basta olhar a essa imagem aí do nosso lado, tão cheia de antioxidantes, para garantir que qualquer coisa que fosse debilitadora em termos da função cognitiva fosse removida pelos antioxidantes e compostos flavonoides que melhorarão a função cerebral. Esse é o melhor tipo de alimento para o cérebro, não é? Aliás, o alimento do cérebro é o carboidrato. Não é a proteína. Exatamente. Então, se você quer melhorar esses atributos nobres da alma, não podemos ser escravos de paixões animais. E isso moralmente e dieteticamente falando. Se os que professam serem cristãos desejam resolverem as questões tão perplexas a eles, do porquê suas mentes estão tão embotadas, por que suas aspirações religiosas tão fracas, eles não precisam, em muitos casos, ir mais longe do que a mesa, porque ela é causa o suficiente, e às vezes é a única causa. Eu me lembro quando eu ainda estava no mundo, e eu era uma pessoa bastante erudita, bem educada. Eu palestrava em universidades. Quando eu almoçava, eu tinha que deitar no chão e reclamar com a minha esposa por que eu estava sentindo tão embotado. Eu tinha que me arrastar para voltar ao trabalho na universidade, para voltar às classes à tarde. Esse embotamento hoje é uma memória distante. Isso porque eu mudei a minha alimentação. Isso é pura verdade. Veja você, aos sábados e domingos, hoje em dia, o que as pessoas querem fazer após uma grande e pesada refeição? O que você acha? Elas querem tirar uma soneca. Vão ver se a cama está funcionando. Sim, e por que vão ver se a cama ainda está funcionando? É porque tem tanta gordura circulando em suas veias que o suprimento de oxigênio ao cérebro é depletado. Veja, por exemplo, em nosso país, quando a eletricidade é cortada e tudo para de funcionar. É mais ou menos isso que acontece com as pessoas.
O primeiro apagão ocorre lá no estômago. Corta a eletricidade do corpo. E daí o cérebro também fecha depois. É isso mesmo. Alguns aqui chamam de a hora da sepultura. As piores aulas são dadas após o almoço. Uma vida religiosa pode ser mais bem-sucedida e mantida se a carne for descartada. Quão importante é que nos últimos dias consigamos desenvolver uma vida religiosa sadia? É muito importante. As crianças que são refreadas de uma maneira saudável são muito mais facilmente controladas do que aquelas que condescendem em comer tudo o que o seu apetite exige e em todos os momentos. Hoje costuma-se dar alguns medicamentos às crianças porque elas têm muita energia e não conseguem se acalmar. Sim, hoje esse assunto está passando do ponto, inclusive. Isso foi provado nas prisões, aliás. Quando colocam os prisioneiros, até mesmo os prisioneiros mais perigosos e violentos, em uma dieta saudável, reduz a necessidade de extrema vigilância, colocando-os na solitária, por exemplo. Isso é provado. Isso é um fato. Não é uma conjectura, algo que alguém está inventando. Isso é verdade. Então, Martin, vamos falar sobre espiritualidade. E é por isso que a reforma da saúde é tão importante nos últimos dias. Estas coisas que temos à nossa disposição foram escritas por Ellen White. E as pessoas dizem: ora, eu não vejo esses detalhes todos na minha Bíblia. Portanto, eu vou ignorá-los. Mas os princípios são bíblicos. Será seguro ignorá-los? O Senhor exige um sacrifício vivo da mente, alma e corpo e força. Isso é bíblico, Martin? Sim, foi o... Paulo disse isso, não foi? Exato. A verdadeira santificação não é meramente uma teoria, uma emoção ou forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo, entrando na vida diária prática. Isso exige que nossos hábitos no comer, beber e vestir-se sejam de tal modo a assegurar a preservação da saúde física, mental e moral, para que possamos apresentar ao Senhor nossos corpos, não uma oferta corrompida pelos hábitos errados, mas um sacrifício vivo, santo e aceitável ao Senhor. Isso aí é da Bíblia. É muito importante. A gente sempre escuta as pessoas dizerem que temos que viver como Cristo quer que vivamos. Precisamos amá-lo. Ora, a mensagem dele é abrangente. É holística. Sim, não é apenas uma parte do que ele ensinou. É por isso que ele nos deu a reforma da saúde na Bíblia. Certa vez, há muitos anos atrás, eu dei um sermão chamado Acessórios Opcionais. Às vezes você compra um equipamento, por exemplo, um kit de ferramentas que funcionam a bateria. E essas baterias podem ser utilizadas em várias outras ferramentas. E elas são acessórios opcionais. Às vezes, quando você compra a ferramenta em si e tem algo que é opcional, na verdade, esse opcional se torna necessário e você acaba tendo que comprá-lo. Será que funciona assim na vida religiosa? Será que Deus te dá um plano da salvação dizendo que temos que aceitar a justiça de Cristo e aí ele te dá um monte de acessórios opcionais que você pode escolher se vai utilizá-los ou não? Será que é assim que funciona? Não. Tem certeza? O que é de errado com você, seu extremista? Prefiro ser chamado de fundamentalista. Ah, é isso que quer dizer? Sim. Tá bom. Em outras palavras, a verdadeira santificação não é meramente uma teoria, uma emoção ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo que faz parte da vida diária. Exige que nossos hábitos no comer, beber e no vestuário sejam tais que assegurem a preservação da saúde física, mental e moral. Às vezes pode estar congelando lá fora. Ainda assim, algumas pessoas insistem em vestir coisas que expõem quase todo o corpo. Será que isso conduz para a saúde? Não. Tá bom. Para que apresentemos ao Senhor nossos corpos, não como uma oferta corrompida por hábitos errados. Então não é só comer e beber, são hábitos.
Será que agora vamos ficar desanimados porque a lista parece aumentar, Martin? Não, afinal, quase todas as listas da Bíblia são longas, mas se você quer realmente fazer aquilo e ter um relacionamento com Jesus, isso não importa. Quando você estava começando a aprender a dirigir, você já era um as do volante ou o carro fazia... Eu não sei. Parece que em outros países o câmbio dos carros é automático, não é mais manual. Não, Aqui na África ainda é. ainda é. Então você tem que aprender a usar a embreagem para dirigir o carro corretamente. A gente se confunde todo na hora. No começo é assim mesmo, mas quando você começa a se acostumar e o cérebro decora as coisas, torna-se automático, não? Você nem pensa sobre aquilo. Não é assim com a reforma da saúde? Mesma coisa. Quando se começa a pôr em prática, aquilo torna-se um hábito. Quando se substitui o hábito ruim por um bom hábito, pode ser que no começo não seja muito fácil. Faz tudo na vida é assim. Praticamente nada é fácil. O interessante, Martin, é que tudo aquilo que o mundo oferece é exatamente o oposto do que é correto. E o que não presta é fácil. Eu me retrato, realmente tem coisas na vida que são fáceis, mas na maioria das vezes não são boas pra você. Se você entra num estádio de futebol enorme, cheio, lotado, com 80 mil espectadores, o que eles servem lá enquanto você assiste aquele espetáculo em frente a você? Com certeza eles não servem cenouras. Eles servem aquilo na esquerda, não é? Eles também não vendem álcool. Eu sei que alguns estádios perceberam que as pessoas deixaram de ir para lá por causa dos acidentes, e algumas pessoas até morreram por causa disso, e por essa razão baniram o álcool por algum tempo. Mas as pessoas traziam álcool mesmo assim, de todas as maneiras possíveis. De maneiras muito criativas, aliás. De maneiras muito criativas. Finalmente, eles desistiram disso e voltaram a vender as bebidas alcoólicas. Então, os hábitos que estão enraizados em nós normalmente são maus hábitos. Mas será que não dá para internalizar bons hábitos? Sim, com a ajuda de Deus. Será que não podemos passar a gostar daquele suco verde pela manhã depois de algum tempo? Ora, me diga você. Eu? Sim. Por que eu? Por acaso você gosta de suco verde? Bem, depende do quão verde ele era. Mas se tinha muita fruta saborosa nele, ainda que tivesse verduras nele, com certeza eu bebia sem nenhum problema. Eu tenho que dizer que quando você estava naquele momento difícil e passou recentemente e eu fui te visitar, você estava reclamando que a sua esposa tinha colhido todas as verduras da sua horta, misturado tudo no liquidificador. E me enfiado goela abaixo. Sim, quando a quantidade é muita, acaba não sendo tão fácil, não é? Mas quando feito de maneira equilibrada, se torna parte da sua vida. E depois você passa a se perguntar como você comia tão mal. E sabe como você sabe que se acostumou? É quando você não tem aquilo. Se você tem que ir para um lugar que não tem alimento saudável, aquelas coisas novas que você come, aí você percebe que a alimentação antiga já não importa para você. Correto? Deveríamos sempre manter em importância que o grande objetivo a ser atingido através deste canal não é a saúde apenas, mas a perfeição e o espírito de santidade. Olha que interessante. Um corpo adoecido resulta em um cérebro desordenado e impede a obra da graça santificadora sobre a mente e o coração. Se você está sempre agitado, constantemente deprimido, sempre ansioso, por acaso você tem condições de apreciar a espiritualidade e a santidade? Sente ao lado de alguém que está constantemente deprimido e negativo. Veja o quanto ele drena a força de você. É quase como que um vampiro. Às vezes, apenas estar na presença dessa pessoa já te drena a vida. Mas não deveria ser assim com os cristãos. Deveríamos ser raios de luz para as pessoas, não é? Não uma esponja. Portanto, isso tem que ver com a vida santificada
e somos santificados pela verdade. E a saúde é parte da verdade. Se os cristãos obedecerem às leis que governam a saúde e a vida, eles terão a bênção do vigor físico e mental. Eles terão um poder moral para engajar-se na guerra contra Satanás. É um pacote completo. Se você quer ir à guerra, você deixaria para trás metade do seu equipamento apenas porque ele é pesado? Isso certamente seria um problema para você. Sem dúvida. Muitos sermões acabam sendo obscurecidos devido à indigestão do pregador. Isso é muito verdade, Martin. Isso é muito verdade. Eu gosto muito da maneira como ela põe as coisas. Especialmente essa frase. Muitos sermões são obscurecidos por causa da indigestão do pregador. A fim de rendermos ao Senhor serviço perfeito, precisamos ter uma concepção clara de sua vontade, e não podemos tê-la se não aceitarmos todo o plano de Deus para nós. Muito bem, eu acho que podemos começar a encerrar a discussão de hoje. Eu tenho certeza que irritou algumas pessoas por aí. Certamente alguns dirão que não é um assunto importante, mas se realmente não é importante, por que ele resultou em 6.000 anos de caos? E tem piorado cada vez mais. E tudo começou com isso. A maneira de Deus é dar ao homem algo que ele não possui, torná-lo algo que ele não é. É um processo duro, porque é uma inversão total do que você é. Sim, da carne. Como diz Paulo, aquilo que a minha mente quer fazer, o meu corpo não acompanha. Sua carne quer fazer outra coisa. Já a maneira do homem é o caminho fácil. É condescender com apetite e ambição egoísta. O plano de Deus é colocar o homem para trabalhar nas linhas reformatórias. E então ele vai aprender pela experiência o quanto ele mimou os seus apetites carnais e ministrou o seu próprio temperamento, trazendo fraqueza sobre si mesmo. Ele dá graça quando o homem doente percebe que a necessita. Deus propõe purificar e refinar a alma corrompida. Ele então implanta no coração a sua própria justiça e paz e saúde, e o homem torna-se completo nele. Se Cristo reina em seus corações, eles ganham força de princípio, com poder e habilidade para permanecerem sentinelas leais, verdadeiros reformadores. Assim como Daniel, veja mais um exemplo bíblico aqui. Deixarão uma boa impressão nas pessoas que nunca será esmaecida. Sua influência será levada a todas as partes do mundo. Não é interessante como Deus exaltou os 3 amigos de Daniel? E eles foram os únicos em toda a multidão que tinham aderido aos princípios da saúde. Aos princípios, e não à imagem. Martin, basicamente, o problema no céu foi o orgulho e o egoísmo. Certo? A indulgência do apetite é uma forma de egoísmo, não é? É aquilo que você quer e não o que é melhor para você, correto? Este é o dever daqueles que receberam luz a respeito deste importante assunto para manifestarem grande interesse daqueles que ainda estão sofrendo por falta de conhecimento. Se você condescender com muita frequência, não se pode, pelas vias corretas, alcançar as pessoas. Exato. Você pode atingir outras pessoas, mas não da maneira correta. E isso compromete aquilo que foi dito para alcançar a pessoa. Não podemos fazer indulgências para alcançar as pessoas. Os ocultistas não alcançam pessoas? Com certeza. Eles as conduzem pelos caminhos da luz ou pelos caminhos da destruição? Destruição. Aqueles que aguardam pelo breve aparecimento de seu Senhor deveriam ser os últimos a manifestarem falta de interesse na reforma da saúde. Se você quer alcançar pessoas, você tem que fazer o que Deus manda. Portanto, é isso aí, Martin. A reforma da saúde tem um papel importantíssimo. Você, como indivíduo, quer fazer parte do alto clamor?
Com certeza. Você quer? Sim, eu quero. Eu também quero. Por algum tempo, eu pensei que não daria para mim. Mas eu tenho desejo de fazer parte disso. Só que isso será impossível, impossível, para quem não aceita todo o pacote. Na obra do Senhor, não existe esse negócio de acessório opcional. É uma aliança. E este livro aqui, Martin, é uma aliança. Da primeira página até a última. Será que eu posso ignorar alguma parte? Será que posso selecionar apenas o essencial? Tem que ser tudo. Tudo. É tudo ou nada? Não alguns trechos. Vamos parar por aqui. Eu espero que Deus possa impressionar as mentes de que algo tão simples, tão lógico, como a reforma da saúde, influencia na salvação. Eu gostaria apenas de salientar que, veja, a maioria das pessoas sabe que você, nesse último ano, passou por problemas de saúde. E você e sua esposa foram acusados por causa da sua alimentação. Você adoeceu, mas foi curado. E sua esposa e você estão em perfeitas condições de saúde. Na verdade, a saúde da sua esposa está excelente. E você não mudou nada. Você permaneceu no caminho que Deus apontou. É muito gentil da sua parte, Martin. As pessoas dizem que foi a nossa alimentação que nos adoeceu. Mas, na verdade, foi exatamente ela que nos tirou da doença. Às vezes, há certos problemas que você traz do seu passado. É importante salientar isso. E nós nunca afirmamos aqui que esse estilo de vida vai eliminar qualquer problema de sua vida. Mas se ficar firme no que Deus disse, você então aumentará as suas chances de recuperação. Vamos então orar e pedir a Deus para iluminar as mentes das pessoas com relação à importância da reforma da saúde nos últimos dias. Vamos orar. Querido Pai, Tu sabes como este assunto tornou-se motivo de conflito dentro de Teu povo. Nós sempre voltamos a falar sobre esse assunto porque o Senhor nos instruiu a agitar esse assunto. E eu oro, Senhor, para que ele seja recebido da maneira como o Senhor intenta, para encorajar as pessoas que desejam trilhar esse caminho, para que a espiritualidade delas se fortaleça, segundo orientaste em tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.